Olá, meus queridos, hoje nós vamos ter aula de História, tá? Certo? Quinto ano, das páginas 274 a 281, tá? Capítulo 10, o Brasil atual. Com a volta da democracia em 1988, foi aprovada no país uma nova Constituição que passou a garantir muitos direitos à população. No entanto, mesmo com esses avanços, ainda existem diversos desafios a serem enfrentados e a luta pela garantia de direitos não deve parar. 275. Quais são as reivindicações do movimento retratado? Como você percebeu isso? O que as mãos pintadas de vermelho simbolizam na fotografia? Você acha que movimentos como esse são importantes? Por quê? 276. Constituição de 1988. Com o fim do regime militar e o retorno da democracia em 1985, uma nova Constituição começou a ser elaborada no Brasil, também conhecida como Carta Cidadã. Ela contou com significativa participação da população em sua elaboração. Além de se mobilizarem em manifestações e comícios, muitas organizações da sociedade civil elaboraram propostas com emendas populares às leis da Constituição. O documento final foi publicado em 5 de outubro de 1988, devolvendo direitos extintos pela ditadura militar e estabelecendo uma série de leis que garantiam e ampliaram os direitos civis. Veja algumas dessas leis: condenação da tortura, eleições diretas para a presidência da República, liberdade de expressão e de imprensa. Os jovens maiores de 16 anos e também os analfabetos adquiriram o direito de votar, garantia do direito às terras tradicionais dos povos indígenas, criminalização da devastação do meio ambiente, qualificação do racismo como crime grave e inafiançável, reconhecimento de direitos de idosos e crianças. Escolha um dos itens citados que, em sua opinião, não é totalmente respeitado na atualidade. Tá? Aí vocês vão refletir um pouco sobre. Página 277, lá em cima a gente tem assim, situação atual no Brasil. Embora a Constituição de 1988 garanta direitos fundamentais à população, ainda existem diversos problemas a serem enfrentados pela sociedade brasileira. A democracia é uma conquista recente de nossa história. Dessa maneira, a garantia da cidadania depende da ação da população, pois a conquista de direitos é um processo que se constrói cotidianamente. Vamos conhecer um pouco mais sobre os problemas e desafios atuais de nosso país? Desigualdade social. Atualmente existe uma grande desigualdade social no Brasil. Isso significa que um pequeno grupo de pessoas concentra grande riqueza, enquanto a maior parte da população vive com poucos recursos. A desigualdade na distribuição da riqueza causa diversos problemas. Ela dificulta, por exemplo, o acesso de pessoas pobres a uma formação profissional de qualidade. Sendo assim, torna-se mais difícil para elas conquistar melhores condições de vida. Existem programas de combate à pobreza que melhoram as condições de vida de milhões de brasileiros. Nas últimas décadas, porém, ainda há milhões de pessoas em situação de pobreza extrema em nosso país. Página 278. Desemprego. O desemprego é um dos maiores problemas de nosso país nos dias atuais. Nos últimos anos, o baixo crescimento econômico nacional provocou demissões em diversos setores e redução da oferta de emprego. De acordo com os estudos recentes, a taxa de desemprego em dezembro de 2016 era de 11,9% da população economicamente ativa. Para não ficarem sem renda, muitas pessoas acabam entrando no mercado informal, ou seja, trabalham sem carteira assinada e sem seus direitos trabalhistas assegurados. Na imagem, o vendedor ambulante comercializa bonés. Olha só. Corrupção. A corrupção é um antigo problema brasileiro enfrentado, entretanto, por envolver pessoas influentes, ela nem sempre foi combatida com rigor. Nos últimos anos, muitas instituições como a Polícia Federal e o Ministério Público Federal alcançaram maior autonomia e passaram a intensificar o combate à corrupção. Assim, diversos políticos e grandes empresários corruptos têm sido punidos. Mesmo com esses avanços, é necessário o comprometimento maior de toda a sociedade brasileira na fiscalização contra casos de corrupção de qualquer espécie. Problemas urbanos.
Atualmente, mais de 80% da população brasileira vive em cidades. Porém, muitos centros urbanos cresceram de maneira desordenada, sem ter a infraestrutura necessária para acompanhar o aumento de sua população. Congestionamentos. O grande número de automóveis nas ruas causa congestionamento, fazendo milhares de pessoas perderem tempo no trânsito. Além disso, o excesso de veículos aumenta a poluição do ar. A possível solução para esses problemas é o aumento de investimento em transporte público e o estímulo do uso de transportes alternativos e não poluentes como a bicicleta. Falta de acessibilidade. Para que seja assegurado o direito de ir e vir às pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, que precisam, por exemplo, de bengala ou cadeira de rodas para se locomover, é fundamental que os espaços públicos possuam elementos adaptados, como calçadas táteis, rampas, elevadores e sinais sonoros. Somente assim é possível garantir mobilidade e acessibilidade a todos. Moradias precárias. A falta de recursos leva milhões de pessoas a viverem em moradias precárias. Assim, em vários centros urbanos é comum a formação de favelas. Em muitas delas não há um sistema de esgoto sem coleta de lixo, expondo seus moradores a doenças. Além disso, muitas moradias são construídas em lugares impróprios, como as encostas de morros ou à beira de córregos, expondo seus moradores a diversos riscos. Página 280, a gente vai para as atividades. Observe as fotografias a seguir. A. Vista da favela da Rocinha, cidade do Rio de Janeiro, 2015. Avenida 23 de Maio, na cidade de São Paulo, 2018. Homem de cadeiras de rodas encontra dificuldades para entrar no transporte público. Então, associa cada fotografia anterior a um dos problemas urbanos descritos. Então, aqui, ó, B, congestionamento no trânsito. C, falta de acessibilidade. E A, desigualdade social. Então, faça uma pesquisa para saber se na cidade onde você mora existe algum dos problemas tratados nas fotografias da atividade anterior. Em caso afirmativo, escolha um deles e reflita sobre possíveis soluções para melhorar essa situação. Escreva um texto sobre isso e leve-o para a sala de aula para compartilhar com seus colegas o que você descobriu. Certo? Meus amores, por hoje é só. Amanhã a gente tem aula ao vivo pelo Meet, tá certo, crianças? Um beijo e até amanhã, se Deus quiser.